Todos nós, no momento ou outro da nossa vida, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Às vezes, são momentos muito tenebrosos, envolvendo morte de ente querido, separação e outros problemas que nós podemos enfrentar, inclusive também de perseguição por parte de outras pessoas. Às vezes, de traição daqueles que nós mais amamos. A pergunta que muitas vezes nós fazemos é: será que isso só acontece comigo? Os salmos, eles nos trazem importantes experiências que os salmistas vivenciaram em momentos muito difíceis de suas vidas. Nesses salmos, nós aprendemos então como nós devemos responder e como nós devemos agir diante dessas situações difíceis pelas quais nós podemos passar. E o Salmo 16, no qual nós iremos refletir hoje, nos ensina que nos momentos mais difíceis e tenebrosos da nossa vida, nós precisamos recorrer ao Senhor. Nesse salmo, nós aprendemos a importante lição de que nós devemos buscar no Senhor nossos recursos mais fundamentais. E nele, o salmista nos apresenta então 4 recursos fundamentais que nós devemos buscar somente no Senhor. O primeiro recurso que ele nos apresenta é o Senhor como nossa fonte de proteção. Logo no início desse salmo, o salmista ele já começa fazendo um pedido, uma petição ao Senhor. O salmista ele busca refúgio e proteção no Senhor. Ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Então o salmista inicia o salmo pedindo a proteção do Senhor. Ele busca o seu refúgio somente no Senhor, aí de acordo com esse salmo. Além disso, no versículo 7, o salmista declara que o Senhor é o seu conselheiro nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele diz aí no Salmo 7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. É interessante que o salmista, ele declara aí que ele pode contar sempre com a orientação do Senhor para a sua vida, mesmo enquanto ele está dormindo. Ele tem uma proximidade, ele tem uma comunhão muito próxima com o Senhor. E essa comunhão, essa intimidade que ele tem com o Senhor, lhe traz alívio, lhe traz proteção, lhe traz, mesmo nos momentos difíceis pelos quais ele está passando, isso lhe traz conforto, uma esperança e uma segurança. Logo mais aí no versículo 8, o salmista também afirma que ele confia totalmente na proteção do Senhor. Ele diz: o Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, eu não serei abalado. Ele se sente absolutamente seguro, estando o Senhor ao seu lado. Então nós observamos aí, amados irmãos, que o salmista declara a sua confiança, ele declara-se totalmente seguro, ele se sente totalmente seguro por estar dependendo, por estar confiando pela presença do Senhor na sua vida. Ainda no versículo 9, sabendo que o Senhor o está protegendo, o seu corpo repousa completamente seguro. Ele diz aí no versículo 9, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Então ele podia dormir tranquilo, seguro, ele sentia-se totalmente protegido, porque ele estava contando com cuidado, com a proteção do Senhor. Ele se lançava completamente aos cuidados do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós precisamos confiar também no Senhor como nossa única fonte de proteção e cuidado, mesmo nos momentos mais tenebrosos, porque tenhamos que passar. Não há trevas tão escuras pelas quais o Senhor não nos possa conduzir. Não há caminho tão tenebroso através do qual ele não nos possa levar. Não há gigante tão grande que ele não possa nos dar capacidade
para enfrentar. Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, é um Deus soberano, e mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos momentos de sofrimento, de dor e de medo, Ele estará ao nosso lado e nos garantirá proteção e segurança, mesmo em meio a esses momentos. Por isso, esse salmo ele nos ensina que nós devemos buscar no Senhor nossos recursos mais fundamentais. E nesse texto, nós tratamos do primeiro recurso fundamental que nós devemos buscar no Senhor, a nossa fonte de proteção. Além de buscar o Senhor como a nossa fonte de proteção, nós devemos também buscá-lo como nossa fonte de contentamento. O salmista ele revela que o seu bem mais precioso é o Senhor. No versículo 2, ele diz o seguinte: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então o salmista ele tinha no Senhor o seu maior patrimônio, o seu maior tesouro, a sua busca de contentamento, de realização e de satisfação era no Senhor. O salmista, então, ele busca a sua alegria com aqueles que amam e temem ao Senhor. No versículo 3, ele vai dizer o seguinte: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Ele sabe que aqueles que amam o Senhor, são exatamente esses que são bem-sucedidos em seus empreendimentos. Então ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. Por outro lado, o salmista se recusa a servir outros deuses além do Senhor. Ele diz aí no versículo 4, muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. E ele está muito bem decidido a servir somente ao Senhor, a adorar somente a Deus, pois ele sabe que os que desprezam o Senhor não prosperarão. Então, o seu coração, o seu serviço, a sua dedicação é exclusiva ao Senhor. Portanto, apesar dos momentos difíceis, porque tenhamos que passar, nós devemos buscar contentamento somente no Senhor, somente em Deus. A realidade terrena, com tudo que ela possa nos oferecer, não pode nos proporcionar verdadeiro contentamento. Somente no Senhor podemos encontrar a alegria e a felicidade que insistimos muitas vezes em procurar em coisas vãs. Somente o Senhor pode nos dar esse contentamento, essa realização, essa segurança que nós tanto procuramos, essa realização pessoal que nós tanto buscamos em outras coisas, muitas vezes em coisas vãs. Então esse salmo, ele nos ensina que nós devemos buscar no Senhor nossos recursos mais fundamentais. E nós abordamos até aqui 2 recursos fundamentais que nós devemos buscar no Senhor. Primeiro, nós devemos buscar nele a fonte de nossa proteção. Segundo, nós devemos também buscar nele nossa fonte de contentamento. O terceiro recurso que nós devemos buscar somente no Senhor é ele como nossa fonte de segurança. A segurança que nós precisamos, nós podemos encontrar e nós certamente iremos encontrar somente no Senhor. O salmista, ele afirma que a sua única herança é o Senhor. Ele diz aí no versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. A palavra hebraica usada aqui, a palavra tamar, ela se refere a um suporte que segura ou sustenta alguma coisa. E a palavra hebraica, que é traduzida aqui por sorte, ela se refere a uma pedra usada para tomar decisões muito importantes. Então, o salmista está falando de alguma coisa que é o suporte da sua vida. Está falando de Deus como aquele que lhe dá segurança, como aquele que
garante a sua estabilidade, que garante a sua segurança, como aquele que garante a sua sorte. Então, ele busca no Senhor a sua tamak, ou seja, o seu arrimo, a sua segurança, a sua proteção, o seu suporte. Ele também diz aí no versículo 6 que ele considera o Senhor a sua maior herança. Ele diz: caiam minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. A herança, principalmente da terra, era algo extremamente importante, do qual dependia geralmente a sobrevivência de alguém naquela época. Então o salmista ele via no Senhor a sua verdadeira herança. Onde estava a sua segurança? Onde estava a sua confiança? Onde estava a sua realização? Portanto, o Salmo quer nos ensinar que não podemos confiar em riquezas ou em bens terrenos, pois eles são instáveis e muito passageiros. Nossa segurança não pode estar depositada em seres ou coisas terrenas, pois eles são finitos e temporais. Somente o Senhor pode ser a nossa maior fonte de segurança. É nele que devemos confiar para dirigir e fundamentar a nossa vida. Então, não podemos confiar em outra coisa, não podemos depender de outra coisa, não podemos buscar realização para a nossa vida em outra coisa, senão unicamente no Senhor. Ele deve ser a nossa proteção, ele deve ser a nossa herança. Portanto, esse salmo nos ensina que nós devemos buscar no Senhor nossos recursos mais fundamentais. E nós destacamos até aqui 3 recursos fundamentais que devemos buscar no Senhor. Ele deve ser a nossa fonte de proteção. Em segundo lugar, o Senhor deve ser a nossa fonte de contentamento. Em terceiro lugar, ele, o Senhor, deve ser a nossa fonte única de segurança. E o quarto e último recurso que nós devemos buscar somente no Senhor é ele como a nossa fonte de esperança. Nos 2 últimos versículos do Salmo, o salmista ele aborda algo muito mais importante que qualquer outra coisa da nossa vida: a esperança da eternidade. Onde está a nossa esperança? Em que nós depositamos a nossa confiança? Em que nós confiamos a nossa segurança? Essas são perguntas que o salmista nos responderá de uma maneira muito clara nesses 2 últimos versículos deste salmo. Primeiramente, o salmista, ele começa dizendo que ele confia que, de algum modo, o Senhor lhe dará a vitória sobre a morte. No versículo 10 ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Embora não seja declarado explicitamente aqui, é muito provável que o salmista esteja expressando a esperança na ressurreição dos mortos, ou seja, na sua própria ressurreição. Esse texto é usado lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 35, pelo apóstolo Paulo, para respaldar a sua esperança e a sua crença na ressurreição dos mortos, inclusive na ressurreição do próprio Senhor. O salmista também confia que o Senhor o conduzirá ao usufruto da vida eterna. No versículo 11 ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ele confia que o Senhor o conduzirá nos caminhos da vida. Para o salmista, a essência do usufruto da vida eterna consiste no compartilhar da presença e da comunhão com Deus. Nesse sentido, ele está expressando a mesma ideia que o Senhor Jesus também expressa lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, Jesus diz, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que tu enviastes. Então, para o salmista, isso é vida eterna. A vida eterna, a plenitude de esperança, a plenitude de alegria, as delícias que nós teremos perpetuamente, elas consistem na comunhão com Deus. É a experiência do compartilhar a presença de Deus que nos proporcionará a experiência da plenitude da paz
bem como também da plenitude da alegria. Portanto, nossa única fonte de esperança eterna deve ser o Senhor. A vida terrena é completamente transitória e absolutamente incapaz de nos proporcionar verdadeira felicidade. Então, nós não podemos construir a nossa vida buscando realização e contentamento nesta vida terrena, porque ela não nos pode dar verdadeira esperança, verdadeira realização. Somente a experiência da presença de Deus em nossa vida, somente a experiência de usufruir da comunhão com Deus pode produzir em nós a experiência de completude e plena realização. Quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós usufruímos dessa presença de Deus na nossa vida, aí sim nós teremos a completude, a realização, a paz interior e a verdadeira felicidade. Como falei no início, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis em nossas vidas. Tribulações, perseguição, talvez até estejamos passando por algum desses momentos. E é importante que nós saibamos como devemos agir nesses momentos. Uma coisa muito importante é que nós não precisamos nos desesperar, nem permitir que o pavor, o medo, tome conta do nosso coração. Não devemos também ficar angustiados diante das situações difíceis pelas quais tenhamos que passar. No salmo que nós estudamos hoje, nós aprendemos que nós devemos buscar no Senhor nossos recursos mais fundamentais. Nesse salmo, nós salientamos 4 recursos fundamentais que nós devemos buscar no Senhor. Primeiramente, nós devemos buscar nele a fonte da nossa proteção, pois somente ele pode nos proteger do perigo pelo qual nós possamos passar. Ele deve ser também a nossa fonte de contentamento, pois devemos buscar nele a alegria e a satisfação para a nossa vida. Ele deve ser a nossa fonte de segurança, pois somente ele tem poder para nos proteger do mal e do perigo. E, finalmente, nós aprendemos também que o Senhor deve ser a nossa fonte única de esperança, pois nele devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Nele devemos apostar todas as nossas fichas. Então nós aprendemos que em tempos tão difíceis e tenebrosos, pelos quais talvez nós tenhamos que passar, nós precisamos olhar para o Senhor e fazer dele a nossa fonte de proteção, de contentamento, de segurança e de esperança. Que o Senhor nos abençoe e que ele nos conceda a proteção, o contentamento, a segurança e a esperança.